vantagens competitivas devem estar mais relacionadas à filosofia de investimento do que à nacionalidade. Não existe nenhuma clara diferença entre investidores de certas nacionalidades tendo mais êxito do que outros, e sim filosofias que, se bem executadas ao longo do tempo, geram maiores retornos aos acionistas do que aos clientes do que outras. Bom, na NextStep a gente tem uma equipe bastante experiente que vem fazendo análise de empresas e gestão de portfólio há anos ou décadas, e o nosso padrão de decisão tende a ser colegiado. A gente discute os fundamentos e defende seus argumentos, mas mais importante do que isso, a gente contra-argumenta, sempre tentando destruir as nossas teses para fortalecê-las. E no final das contas, a decisão é coletiva em termos de portfólio. Então, quando a gente vai comprar ou vender uma ação, a equipe de gestão inteira está envolvida no processo de decisão. Isso é consistente com a nossa cultura também, a gente não acredita em gestor estrela, né? O cara que todo mundo sabe, olha, o fundo tal é gerido pelo fulano de tal, que aí o fulano de tal um dia muda de ideia, vai para outro lugar, e aí como é que fica? A gente acredita que a filosofia de gestão e os princípios é que devem guiar as decisões de investimento. O nível de caixa que a gente mantém nos nossos fundos é muito mais uma consequência das oportunidades que a gente tem ou deixa de ter em determinado momento para a alocação dos recursos do fundo. A gente entende que o nosso papel é tomar conta da parcela do patrimônio dos nossos cotistas que eles querem ter investidos em ações globais. Então a gente tenta estar o máximo possível alocado, mas a gente sempre vai se subordinar as nossas decisões aos níveis de preço que a gente consegue encontrar no mercado, as oportunidades que a gente tem ou deixa de ter. Então a gente não tem nenhum parâmetro rígido, fixo, quantitativo de mínimo e máximo de caixa dentro dos nossos fundos. Eu até acrescentaria, nesse caso, sempre surge a pergunta, mas então por que manter o dinheiro aplicado no fundo se o fundo não vai estar 100% investido? E a minha experiência ao longo do tempo, das décadas, é que se você não tiver o de recurso disponível num determinado momento em que o mercado dá oportunidade, você acaba perdendo essa oportunidade. Eu acho que o que aconteceu, por exemplo, em março de 2020, quando houve a primeira onda de conscientização da pandemia, deixou isso muito claro. Quer dizer, em uma semana o mercado teve uma queda muito violenta e na semana seguinte já retomou um processo de alta que acabou sendo de mais de 100%. Então, se você não tivesse os recursos disponíveis de uma maneira imediata, essa oportunidade seria perdida. A gente não tem nenhum parâmetro numérico de stop loss. Enquanto as teses que sustentam o nosso investimento, enquanto as premissas que formam a tese de investimento das posições da nossa carteira se provarem verdadeiras, a gente continua nas posições. A gente não toma decisão de investimento ou de desinvestimento por movimentos de curto prazo no preço das nossas ações. A gente tem uma ideia do valor intrínseco das empresas nas quais a gente investe e isso que a gente monitora no mercado. Então, normalmente o que a gente faz quando o mercado cai é aumentar as posições naquelas empresas que a gente acha que um size maior seria o mais conveniente para a montagem do nosso portfólio. Complementando o que o Rodrigo disse, de uma perspectiva de análise de gestão, assim que ocorre uma queda muito acentuada do preço de alguma empresa que ou a gente tem no portfólio ou que a gente acompanha dentro do nosso universo de interesse, a gente toma algumas atitudes. A primeira é diagnosticar o que aconteceu. Essa queda de preço está relacionada a alguma mudança no negócio? Ou essa queda de preço está relacionada à expectativa de analistas e investidores? Acho que a partir desse quadro a gente consegue entender o que muda para a gente, né? A segunda parte é avaliar se isso está alterando alguma premissa na nossa tese inicial de investimento.
Caso a gente diagnostique que essa queda está relacionada muito mais ou a fatores macroeconômicos ou a expectativas infladas de investidores e analistas, mas que isso não tem consequência direta para a perspectiva de crescimento da empresa, a gente tende a aproveitar esses movimentos para aumentar a nossa exposição ao papel e não diminuir.